Fala meninos, como é que vocês estão? Bem? Tudo tranquilo, tudo em paz? Vamos tentar nos organizar agora por esse meio, por esse canal, para que vocês possam ter o máximo de conteúdo com a melhor qualidade, para que mantenhamos um diálogo aberto e não baixem a guarda. Vamos continuar os estudos como tem que ser, beleza? Galerinha, é o seguinte, para nós conseguirmos nivelar todas as turmas e organizarmos a sequência do nosso conteúdo, nós vamos começar o nosso trabalho discutindo o início do processo da literatura brasileira. Se eventualmente tem algum detalhezinho de literatura portuguesa ou no classicismo, alguma coisa do tipo, fiquem tranquilos que assim que nós retornarmos, eu automaticamente marco uma aulinha extra, a gente revisa trovadorismo, humanismo, classicismo, aquelas escolas portuguesas, os modelos portugueses, para você se organizar, tá? Para que você entenda bem, nós vamos começar na literatura brasileira. E a gente começa a falar de literatura brasileira a partir de que momento? Obviamente, a partir do descobrimento do Brasil, né? É ali a base do nosso pensamento, o início da construção dos valores que fundarão a nossa premissa literária, estética. Só que, galera, não se empolguem não, viu? Por quê? Na Europa está acontecendo um período lindo que nós chamamos de classicismo. Mas aqui no Brasil, nós não temos nada, nós estamos num momento de descoberta. E se é um momento de descoberta, os primeiros habitantes que aqui chegaram não eram homens letrados, altamente críticos, que denunciavam a realidade ou que tinham uma perspectiva estética extraordinária. Isso não existe, isso é uma bobagem. Nós estamos falando de marinheiros. Nós sabemos muito bem que o Brasil não é descoberto em 1500, ele é achado, né? Porque já temos registros, relatos de outros que aqui estiveram anteriormente. Mas naquele momento de expansão marítima, de afirmação das potências por meio das conquistas, era preciso colocar sua bandeira indiferente de onde fosse. Era preciso dizer para que veio. E aí Portugal se lança ao mar e vem para o Brasil. Nós sabemos que daquelas caravelas que vieram para o Brasil, apenas uma não é que chegou. Há muitos relatos, especulações, mas ela desviou o curso, ela acabou se perdendo e depois voltando a Portugal. Daquelas que aqui chegaram, nós temos a figura de Pedro Álvares Cabral, que era o capitão Mor, era aquele que liderava a esquadra, e temos a figura do escrivão Mor, que é Pero Vaz de Caminha. Ali nós temos o primeiro registro, o primeiro relato do que seria o início do processo de desenvolvimento da literatura brasileira. Mas peraí, você não está estranhando nada não, né? Nós estamos falando de literatura, mas eu estou te dando uma cena histórica. Por quê? Porque o primeiro texto escrito em solo brasileiro, ele, apesar de possuir uma natureza muito mais descritiva, expositiva, ou seja, de caráter histórico, mas nós também na literatura fazemos uso desse texto e capturamos dele alguns elementos que definem, que marcam, que caracterizam, pelo menos um pouquinho, o que a arte pela literatura representa. Então, toda vez que nós falamos de literatura brasileira, o primeiro texto produzido aqui é um texto que tem tanto valor histórico, pelo caráter descritivo, quanto valor literário, pelo caráter narrativo. Mas é óbvio que ele é muito mais vinculado ao caráter histórico, descritivo pelas informações, do que necessariamente narrativo. Isso é preciso que vocês vejam, tá? Mas ainda assim usamos ele como marco inaugural. Lembrando que quando chegaram no Brasil, aqui ficaram alguns dias, aproximadamente 8 dias, né, um pouquinho mais. Nesse período que aqui estiveram, escreveram a carta será assinada por Pero Vaz de Caminha,
Sabemos que essa carta não é o único registro, nós tivemos 3 registros nessa viagem, mas como ele é o escrivão mor, é o texto dele que vale para a coroa portuguesa, né? É o texto dele que importa de verdade para a Europa como um todo, para saber o que vai acontecer, como que é. Por isso, naquele período que aqui ele esteve, ele escreveu o texto tomando como referência os valores, os conceitos, as ideias que ele estabelecia contato com os nativos que também aqui estavam. E o produto final disso é a Carta do Descobrimento, ou Carta do Achamento do Brasil. Nesse texto, nós temos as primeiras impressões do europeu sobre o que era essa terra e o que eram esses habitantes. É massa a gente parar para poder pensar nisso, porque é óbvio que é um olhar do outro sobre o eu. E se é um olhar do outro sobre o eu, algumas coisas você tem que levar em consideração, você tem que tomar como base. Primeiro, o caráter mais histórico que literário, beleza? Segundo, não é uma literatura do Brasil, é uma literatura no Brasil. Portanto, ela é feita em solo brasileiro, mas ela não é nossa por natureza, porque é escrita por outros que aqui estiveram. E terceiro, você tem que perceber essa questão do olhar do outro sobre o eu, porque o europeu tinha como grande referência para o mundo ocidental a perspectiva deles. Então eles viam o nosso nativo como exótico, eles viam o nosso nativo como gentil, eles viam o nosso nativo como aquele povo que biblicamente foi expulso do paraíso. E aqueles que ficaram? Aqueles permaneceram nus, sem consciência do pecado. Então o Brasil era, para alguns deles, um tipo de Éden. Era um espaço sagrado, bendito, pleno, absoluto, que eles tanto valorizavam. Então sempre que nós pensamos no quientismo, não se esqueçam, quientismo é um nome genérico, e quientismo, na verdade, nem é escola literária. Nós convencionamos chamar de escola literária aquela que possui um modelo pronto, um modelo próprio. Aquela que os autores produzem de acordo com um conjunto de valores ou conceitos. Nós só tivemos 2 movimentos no Brasil que não são considerados escolas literárias, que é o quientismo e o pré-modernismo, exatamente por não ter um conjunto fixo de características. Exemplo, você quer escrever um poema estilo romântico. Tá, o que você tem que produzir para criar um poema estilo romantismo? Você tem que valorizar a natureza, você tem que valorizar a subjetividade, o sentimentalismo, a individualidade. Percebeu? Você tem um conjunto de valores. No caso do quientismo, para você escrever como quientista, o que você precisaria fazer? Entendeu que não tem uma lógica? Você entendeu que ser quientista é simplesmente produzir em solo brasileiro durante o primeiro século de nossa colonização? Então, fixa isso bem. Grave isso aí direitinho, porque eu vou precisar que você veja isso maravilhosamente bem para depois trabalharmos exercícios, tá? Não vamos pular demais não. Vem cá que eu quero que você me acompanhe nessas definições para você compreender bem o processo. Primeiro, essa expressão é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ou textuais ocorridas no Brasil durante o século XVI, correspondendo à introdução dessa cultura europeia em terras brasileiras. Não se pode falar em uma literatura do Brasil como característica do país naquele período, mas sim uma literatura no Brasil, uma literatura ligada ao Brasil, mas que denota as ambições e as intenções do homem europeu. Intenções que estavam pautadas em 2 elementos que vão nortear a Carta do Descobrimento. Primeiro elemento, viu tanto que eu estou pontuando primeiro, segundo, terceiro, para você ir em casa e marcando e depois se aprofundar, obviamente. Então, nessa perspectiva, de novo, primeiro, uma imagem vinculada a um europeu que tem a intenção, tem a ambição de expandir as terras. Lembra? Eu preciso disso como afirmação do meu poder. Segundo, a expansão da fé não vem sozinha. A expansão da natureza, do comércio, da força e do poder não vem sozinha, ela vem junto com a fé. Então, você tem uma expansão econômica, política, e você tem uma expansão da fé. A Igreja Católica quer se expandir junto com o próprio processo de expansão marítima.
Você verá isso muito bem com os espanhóis e agora está vendo isso com os portugueses. Para você entender bem, a linguagem obviamente se mantém formal porque nós estamos falando de um texto feito por um escrivão mor, o líder do grupo, né? Mas nós consideramos literatura informativa quase tudo que foi escrito em solo brasileiro. Consideramos as crônicas de viagem, consideramos os diários de navegação, consideramos os tratados descritivos, consideramos os relatos de viagens e comerciantes e as cartas de viajantes. Eu sei que parece estranho falar assim, crônicas de viagem, cartas de viagem, mas é porque são tipos de textos diferentes, são gêneros textuais diferentes. As crônicas estão mais pautadas com o cotidiano, com elementos que partem da realidade. Já as cartas são as impressões, elas são marcadas pela subjetividade, pela pessoalidade. Então, cada um desses tipos de textos tinha um objetivo, tinha uma função e tinha uma intenção. E foi muito bem trabalhado durante o primeiro século. Óbvio que sem o valor artístico que a Europa possuía, mas ainda assim tendo seu significado e relevância, tá? Esse é o cara que nós temos que parar para entender bem, nós temos que parar para analisar com precisão. O nosso Pero Vaz de Caminha. Apesar da imagem estar muito judiadinha, tadinho, olha essa barba branca, gigante, mas esse cara só viveu 50 anos. Observe um detalhe na data. Morreu em 1500. Por quê? Depois que a carta do descobrimento foi escrita, eles mandaram um anal levá-la de volta. Anal leva essa carta de volta e eles seguem sua viagem rumo às Índias. Só que dessa viagem que eles fizeram para as Índias, que foram em torno de 11 embarcações que seguiram, uma desviou a rota, a outra volta. Daquelas então que seguiram, apenas 3 retornarão a Portugal no final de 1500. Todas as outras serão naufragadas ou a tripulação se envolverá em conflitos. O que nos interessa é que por tempestades ou por espadas ou canhões, as embarcações foram naufragando ao longo do restante da viagem. E numa dessas morre Pedro Álvares Cabral e o nosso Pero Vaz de Caminha. A tristeza nossa ao relatar isso e ao lembrar isso é que, obviamente, Caminha escreveu um monte de outros textos sobre o Brasil. Só que nós não temos nada disso em mãos. Por quê? Porque se perdeu, afundou junto com o navio. Então, isso acaba tornando o texto de Caminha, a carta do descobrimento ou do achamento, ainda mais importante, porque é realmente o único texto oficial que descreve a nossa natureza. Então, você tem um valor muito forte no campo histórico, um valor muito forte no campo marítimo comercial, um valor muito forte por expor o choque cultural entre europeus e os nossos nativos. Mas quando a gente para falar sobre a carta especificamente, a carta tem 3 pontos que vocês precisam analisar, que eram pontos comuns entre aqueles que tinham que produzir voltado para o olhar do rei. Eu queria que você acompanhasse a setinha aqui, ó. Observa aqui as 3 partes. Primeira parte, a natureza, fauna e flora. Segunda parte, habitantes e costumes. E terceira parte, as riquezas espirituais e materiais. Quando esses indivíduos produziam, eles tinham que mandar esses seus textos para que a coroa portuguesa compreendesse o que acontecia aqui, compreendesse o que era natural desse espaço, como eram as coisas nesse lugar, o que elas representavam, se valeria a pena continuar investindo ou não. Então, aqueles 3 pontos que eu citei para vocês ali, ó, olha aqui, são 3 pontos essenciais. Por quê? Natureza. Ele escreve a grandiosidade, a beleza, a simplicidade, a quantidade de água que se tinha nesse território, né, gente? Que era abundante demais. Sobre os habitantes, sua delicadeza, sua gentileza, ao mesmo tempo, sua austeridade e força, o quanto eles seriam bons para as intenções europeias, fossem elas a colonização ou a catequização, tinham bons corpos, bons rostos, lembram-se? E com relação às riquezas, tanto as materiais quanto espirituais, eu vou te mostrar agora nos textos. Observe o primeiro fragmento que caracteriza a natureza. De ponta a ponta a terra é toda plana, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu do mar muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão a terra e arvoredos, que nos pareciam muito longe. A região em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados,
como os de entre Douro e Minho. Águas são muitas, infindas, na terra de tal maneira graciosa que, se a quisermos aproveitar, dar-se-á tudo pelas águas que tem. Você viu o caráter descritivo? O quanto a informação prevalece? O quanto há uma preocupação em expor as coisas como de fato as coisas são? Você viu o tanto que a natureza é bela? Ele está afirmando ali, meninos, que a natureza do Brasil é mais bonita que a natureza mais bonita de Portugal, que ficaria entre Douro e Minho, no norte de Portugal. O segundo fragmento que descreve os habitantes. Ele descreve muitos costumes dos homens, mas ele não deixa de falar sobre a figura feminina. Olha lá, ó. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e muito compridos pelas costas, e suas vergonhas tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Cara, eles se encantaram muito pela mulher nativa. Se encantaram tanto que numa carta, que é um documento oficial, Pero Vaz de Caminha separa um trechinho, pelo menos, para poder falar sobre essa mulher, para expor a beleza que essa mulher caracteriza. Interessante isso, né? E como que a descrição é bem feita. O referencial deles é a mulher europeia, uma mulher que tomava poucos banhos por semana, uma mulher extremamente peluda, do jeito que se nascia morria, uma mulher que tinha várias camadas de vestido. Aí ele encontra uma brasileira que era nua, andava nua, ia no rio pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, então não fedia, tinha um cheiro agradável, adorava esfoliar os pelos e diminuí-los no corpo, já que eles naturalmente juntavam sujeira e uma série de outras coisas. Então, olha que legal o choque cultural pelo processo de descrição que ele expõe aqui. Olha como que ele faz isso com muita clareza, né? E por último, as riquezas materiais e espirituais, que eu preciso que você enxergue a diferença. Ouça bem. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e eles a nossa, não duvido que eles, segundo a santa atenção da vossa alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza o nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. Imprimir-se-á, Senhor, facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como os homens bons. Você percebeu esse bons corpos e bons rostos? Por que esse elogio aos corpos e aos rostos? Você está enxergando por trás a questão da própria escravidão, a possibilidade de dominá-los? E o fato de ele nos haver até aqui trazido, creio, não foi sem causa. E, portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da salvação deles e aprazerá a Deus que com pouco trabalho assim seja. Olha bem para o texto, observe bem os fragmentos. Você vai entender um negócio muito interessante aí. No primeiro momento, quando ele começou a escrever a carta, ele deixou claro, segurando uma correntinha de um, e vendo essa cena, né, do índio segurando a correntinha de um dos marinheiros, que ali provavelmente deveria haver ouro e prata. Era essa a impressão dele. Só que, convivendo nos dias seguintes, ele chegou à conclusão de que não havia ouro nem prata assim, visível, exposto. Então, como não tinha como ele ir lá e apagar a carta, ele preferiu colocar um adendozinho. E aí, no final da carta, ele diz, olha, eu sei muito bem que aqui há ouro e prata, mas riqueza maior, Senhor, será a catequização e colonização dos nativos.